Bom, o capítulo 10 tem como tema Authorization Policies. São 3 subtemas que são abordados nesse capítulo. Primeiro, Authentication versus Authorization. Segundo, Authorization Policies. Terceiro, Saving Condition for Reuse. Primeiro subtema é o subtema que já foi abordado ao longo dos capítulos anteriores, por isso já não deve ser difícil fazer a diferenciação da autenticação e da autorização. Mas vamos novamente a isto. A autenticação, o objetivo é confirmar a credencial ou a identidade de um determinado usuário ou dispositivo. Confirmar identidade ou a credencial de um determinado usuário ou dispositivo. A autorização consiste, após ter sido feita a confirmação da identidade, definir quais são os recursos que esse usuário ou dispositivo deve ter capacidade de aceder. No AIS, a autorização vem depois de ter feita a autenticação, tá? Isso é feito dentro dos policies. Dentro de policy temos os policy sets. Nós configuramos as nossas condições. Depois das nossas condições, configuramos a autenticação. Tem vários objetivos: confirmar a identidade do usuário, depois mandar essa identidade para um determinado Identity Store, pode ser Active Directory, para validar se realmente essa opção está autorizada. Depois está validado, mandar para a autorização, tá? Essa parte da Authorization Policy, qual é o objetivo? Com base a um determinado número de requisitos, o Authorization Policy vai dizer qual vai ser o profile que ele vai ter, ou seja, qual vai ser o resultado daquilo que ele vai poder aceder ou não. Existem várias ferramentas que podem servir como resultados da autorização, entre eles o Dynamic ACL, Security Group Tag, as tropas ACLs de IPv4, IPv6, pode ser uma própria atribuição de VLAN, pode ser um URL redirection. Então são vários os resultados que podem surgir de uma determinada autorização. E isso é ali bem ilustrado nesse segundo ponto. Tá ali bem ilustrado. É importante termos na prática como é que isto funciona, como é que é feita a inter-relação dos vários componentes. Isso é importante fazermos um passo a passo de configuração do nosso AIS, que é para melhor interiorizarmos a diferença que existe entre eles. Então o AIS vai puxar esse resultado até o nosso Network Authentication Device, que pode ser um switch ou um WLC. Tá? Passando logo, Saving Condition for Reuse. Na altura que estamos a configurar a Authentication Policy, nós poderemos definir várias condições na Authentication Rule. Várias condições que podem ser seguidas. Por exemplo, qual foi o tipo de AP que foi usado, se o usuário é da rede cabeada ou da rede sem fio. Então tem várias condições que podem ser ali definidas. Pode ser uma condição simples, ou então nós podemos agrupar essas condições e formar uma condição composta, tá?
Exemplo, vais ter o WAP com um determinado tipo, um determinado protocolo, e também dizer que tem que ser da rede wired ou da rede cabeada. Então temos ali uma condição composta. E também pode ter uma condição hierárquica, né? Uma condição com várias, duas ou mais condições compostas, ou uma condição composta com uma condição simples. Então, este agrupamento de condições chama-se condições hierárquicas. E de modo que não temos que criar várias vezes essas mesmas condições, o WISE permite-nos fazer o reuso destas condições. Então, ali na configuração, no Condition Studio, né? No Condition Studio, ao criarmos as nossas condições, temos também ali a opção de salvar. Desse modo, conseguiremos ter políticas de autorização mais compactas e muito mais legíveis, que nos possibilitarão termos um melhor controle de como é que está o funcionamento dentro da nossa rede. Então, estes são os temas que são abordados no Authorization Policy. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo.